Nós teremos como assunto desse bimestre a reprodução humana, que é um assunto bastante interessante e eu acredito que vocês vão gostar. O importante nesta aula é que você conheça mais do seu corpo e entenda os processos necessários para a formação de uma criança. Então, eu acho que todos vocês sabem o que é necessário para se formar um novo indivíduo. Primeiro é preciso haver uma relação sexual entre homem e mulher e haver o encontro de gametas para que haja a formação do zigoto e novo embrião, feto, até o nascimento da criança. É importante que a gente fale sobre a questão da gravidez na adolescência, que preocupa governo, medicina, sociedade por diversos fatores. Muitas vezes a pessoa acha que nem é mais adolescente, né? Já sou um jovem, adulto, e não é bem assim. Pasmem vocês. Mas conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança, para efeitos dessa lei, que a pessoa de até 12 anos de idade incompletos é criança e adolescente aquela entre 12 até 18 anos de idade. A gravidez na adolescência não é brincadeira, porque a mulher ainda não está totalmente amadurecida fisicamente, podendo haver alguns problemas médicos em alguns casos. Também ela não está amadurecida mentalmente, tanto a mulher como o homem ainda estão em processo de descoberta de mundo, de definir os objetivos de vida. E muitas vezes a pessoa ainda não tem como sustentar financeiramente nem a si próprio. Então aí vai envolver diversos aspectos sociais, econômicos e de saúde também. Meta significa semente, o encontro do óvulo com o espermatozoide. Mas é interessante você saber de onde vem esses gametas, como é que é a produção desses gametas. Então você realmente conhece o seu corpo, realmente você sabe de onde vem esses gametas, como que eles são formados. Então, nos homens, os gametas são formados nos testículos e nas mulheres nos ovários. Tanto os testículos como os ovários são considerados gônadas, órgãos sexuais que produzem gametas. Então, o processo de gametogênese, ou seja, a gênese, a origem dos gametas, nos homens é denominado espermatogênese, a origem dos espermatozoides, e ovogênese ou ovulogênese nas mulheres, a origem do óvulo, né? Então, a espermatogênese ela ocorre nos testículos, que é a gônada masculina, e a ovogênese ocorre nos ovários, que é a gônada feminina. Então, lá na espermatogênese, lá no testículo do rapaz, o que ocorre é a formação desses espermatozoides através de um processo de multiplicação e diferenciação de células. Então veja aqui que o processo de espermatogênese ele se inicia com uma célula germinativa que está presente dentro do testículo masculino, e essa célula germinativa ela vai passar por um processo de mitose, multiplicação, e vai se transformar num tipo de célula chamado espermatogônia. Então, a espermatogônia é uma célula inicial que passa por divisões até formar o espermatozoide. Então, a espermatogônia ela vai amadurecer, passar por um período de crescimento e formar uma célula chamada espermatócito primário. É o espermatócito primário que passará pelo processo de divisão meiótica. Então, a meiose, ela é dividida em duas divisões sucessivas, a meiose 1 e meiose 2. Então, quando o espermatócito primário inicia o processo de divisão meiótica, na primeira divisão ele formará duas células chamadas espermatócitos secundários. Cada um desses espermatócitos secundários passará por uma segunda divisão, que é a meiose 2, originando duas células chamadas de espermátides. Então, no processo de divisão meiótica do espermatócito primário,
uma célula origina 4 células denominadas espermátides. E são as espermátides que passarão por um período de diferenciação em que haverá redução do citoplasma dessas células, a formação do flagelo, podendo assim originar o espermatozoide. Então, a espermátide passa por um período de diferenciação em que é possível a formação dos espermatozoides. Esse processo em que a espermatogônia se transforma em espermatócito primário, esse espermatócito primário ele vai sofrer um processo de divisão meiótica e originar 4 espermátides, e essas espermátides formarão espermatozoides, ocorrem nos túbulos seminíferos do testículo. Então, aqui é esse mesmo processo, de maneira resumida, em que o período germinativo, o período de crescimento, de maturação e diferenciação estão resumidos. O que podemos ver nessa imagem é um testículo, certo? Esse testículo ele é formado por diversos túbulos seminíferos que estão dentro dessa bolsa, né, denominada testículo. Então, esse testículo ele tem inúmeros túbulos seminíferos que vão se comunicar em determinadas porções. Aqui você pode observar o mediastino, que vai culminar em ductos eferentes, e esses ductos eferentes irão culminar no epidídimo. E esse epidídimo ele vai terminalizar no vaso deferente. Então, aqui o testículo tem os túbulos seminíferos, e esses túbulos seminíferos vão se comunicar até formar um vaso único. Então, a formação dos espermatozoides ocorre nos túbulos seminíferos, e eles, por esses túbulos, vão nadar, né, através de um líquido, pelos flagelos, até culminar no vaso deferente, que está sobre esse testículo. Aqui também podemos demonstrar nessa imagem um túbulo seminífero. Então, é como se você está vendo um tubo, certo? Aqui dentro, no interior do tubo, há várias células aqui na periferia, e essas células são células epiteliais que vão formar esse vaso, junto com outros tipos de células, e aqui dentro haverão células, as espermatogônias, que vão passar por todo aquele processo até que no lúmen, ou seja, no interior do túbulo, nesse interiorzinho, os espermatozoides já estão diferenciados e nadarão por esse interior até chegar aos vasos deferentes. A ovogênese ou ovulogênese, ela é similar à espermatogênese no sentido de que uma célula germinativa, né, durante o período embrionário, ela vai originar ovogônias por mitose, e as ovogônias, que são as células que vão formar, através do período de crescimento e maturação, um óvulo. Então, observe aqui que, apesar das similaridades, existem algumas diferenças. Por exemplo, a ovogônia, essa ovogônia, ela cresce, certo? Ela amadurece, se transforma num ovócito primário. É o ovócito primário que vai passar pelo processo de divisão meiótica. Então, o ovócito primário, na primeira divisão, originará um ovócito secundário e um glóbulo polar. É aqui onde nós vemos uma grande diferença em relação à espermatogênese. Ao invés de formar duas células funcionais, ou seja, ao invés de formar dois ovócitos secundários, na ovogênese se forma apenas um ovócito secundário. Isso porque durante o processo de divisão, uma célula ela acaba
tendo um tamanho reduzido e não funcional. Então, somente o ovócito secundário vai passar por uma segunda divisão, que é a meiose 2, e formar um óvulo e mais um glóbulo polar. Então, esse glóbulo polar que tinha se formado na meiose 1, ele vai passar por meiose 2 e vai formar mais dois glóbulos polares. Ao final do processo de meiose do ovócito primário, não se formam 4 óvulos, mas somente um óvulo e 3 glóbulos polares que depois vão se degenerar. Então, isso dentro do ovário ocorre um processo de maturação que ocorre mensalmente, uma vez por mês. Apenas um ovócito primário no corpo da mulher, ele vai passar por esse processo de divisão meiótica. Então, aqui a gente tem o ovócito primário, ele vai estar dentro de um folículo, uma camada de proteção formada por células que estão ao redor desse ovócito primário, e esse folículo ele vai amadurecendo. Então, o folículo secundário ele já é maior, já tem um aspecto mais amadurecido, até que na ovulação, que ocorre uma vez por mês, se forma um ovócito secundário que irá para as tubas uterinas. Depois que esse folículo libera o ovócito, ele vai formar um folículo num estágio mais avançado chamado de corpo lúteo. Isso é importante porque esse folículo no estado de corpo lúteo, ele produz hormônios importantes que vão sustentar a gravidez da mulher durante o seu período inicial. Então, você pode observar aqui no ovário, novamente, esse processo resumido em que um folículo inicialmente pequeno, né? Esse folículo ele vai conter a célula ovócito primário, que vai passar por um processo de maturação e vai iniciar o processo de meiose. Então, o folículo primário ele está aqui, ó, envolto por células foliculares, e o ovócito está no seu interior. Então, esse ovócito ele vai com o tempo passar pela divisão meiótica e originar o ovócito secundário e os glóbulos polares. Então, você tem aqui esse ovócito dentro de um folículo. Você vê que tem um fluido, tem células foliculares. Então, com o tempo, esse ovócito ele vai originar o ovócito secundário na ovulação, que ocorre uma vez por mês. E esse ovócito secundário, vê aqui, ó, o glóbulo polar, corpo polar ou corpúsculo polar são similares. Então, se forma somente um ovócito secundário, e esse ovócito secundário é que vai para a tuba uterina à espera de um espermatozoide para que haja fecundação. Uma vez que não ocorre a fecundação, a mulher vai iniciar um processo chamado menstruação. Esse ovócito secundário, ele está aqui protegido pela zona pelúcida e a coroa radiata, que vai ser importante para a proteção desse ovócito. E aqui a gente tem o corpo lúteo, que vai originar, então esse ovócito é liberado, e o corpo lúteo, originado desse processo de maturação, ele vai produzir hormônios importantes para a gravidez até se tornar em corpo albicano. E aqui nós resumimos o ciclo ovariano. Quando um ovócito primário amadurece, permitindo a formação do ovócito secundário, apenas uma célula, apenas um ovócito primário, ele vai passar por esse processo de maturação. Então, aqui nós temos o resumo do ciclo ovariano, em que apenas um ovócito primário
vai passar pelo processo de maturação para que haja a ovulação, a liberação de um ovócito secundário que estará disponível para que haja ou não a fecundação na tuba uterina e assim possa se iniciar o processo de formação de um novo indivíduo. É interessante notar que esse processo está relacionado com o ciclo menstrual das mulheres e que também é importante para a produção de hormônios que vão sustentar a gravidez no seu período inicial. Então é isso, pessoal. Nessa primeira aula é importante você conhecer a gametogênese, a formação de espermatozoides e óvulos. E na próxima aula vamos estudar melhor o sistema reprodutor masculino e feminino.